Um mecânico sem teto devolveu uma carteira perdida sem pegar um centavo, mas ele não sabia que a dona era uma jovem milionária. Um simples gesto de honestidade estava prestes a reescrever completamente o destino de duas pessoas que jamais imaginaram que suas vidas se cruzariam de forma tão extraordinária. O sol da tarde começava a se pôr sobre as ruas movimentadas de São Paulo quando Eduardo Santana, de 32 anos, caminhava lentamente pela calçada após mais um dia frustrante de busca por trabalho. Suas roupas gastas e os sapatos furados denunciavam a dura realidade que enfrentava há quase 2 anos. A vida nas ruas. Mecânico experiente, Eduardo havia perdido o emprego durante a pandemia e, sem conseguir pagar o aluguel, acabou sendo despejado de seu pequeno apartamento na zona sul da capital paulista. Carregando apenas uma mochila desgastada com seus poucos pertences, Eduardo observava o movimento dos pedestres apressados, cada um imerso em seus próprios mundos e problemas. A fome apertava em seu estômago. Havia comido apenas um pão pela manhã, gentilmente oferecido por uma senhora que o viu revirando latas de lixo em busca de algo comestível ou vendável. Foi quando seus olhos cansados avistaram algo que brilhava suavemente no chão, próximo a uma árvore na calçada. Era uma carteira de couro marrom, elegante e aparentemente cara, que havia sido deixada ali, talvez derrubada por alguém distraído. Eduardo olhou ao redor, verificando se havia alguma pessoa procurando por algo perdido, mas não viu ninguém. Aproximou-se cautelosamente do objeto e o pegou com as mãos trêmulas. A carteira era pesada e, ao abri-la, Eduardo sentiu seu coração acelerar. Havia uma quantia considerável de dinheiro em espécie, provavelmente mais do que ele havia visto junto nos últimos meses. Eram várias notas de 100 e 50 reais, além de cartões de crédito e documentos. Por um momento, Eduardo fechou os olhos e imaginou tudo o que poderia fazer com aquele dinheiro. Poderia alugar um quarto modesto, comprar roupas limpas, fazer algumas refeições decentes e talvez até mesmo conseguir se reestabelecer. A tentação era avassaladora e ninguém saberia se ele simplesmente pegasse o dinheiro e jogasse a carteira vazia em alguma lixeira. Mas então, Eduardo lembrou-se dos ensinamentos de sua falecida mãe, Dona Carmen, que sempre lhe dizia que a honestidade era o bem mais precioso que uma pessoa podia ter, independentemente de sua situação financeira. Ela costumava repetir que caráter não tinha preço e que um homem honesto sempre encontraria seu caminho, mesmo nas situações mais difíceis. Olhando para os documentos dentro da carteira, Eduardo descobriu que pertencia a uma jovem chamada Isabela Rodrigues. Havia uma carteira de motorista com uma foto de uma mulher bonita, de cabelos castanhos e sorriso sereno. No endereço constava um bairro nobre da cidade, distante dali cerca de 15 quilômetros. Mesmo sabendo que precisaria caminhar uma longa distância e que já estava anoitecendo, Eduardo não hesitou. Fechou a carteira, guardou-a cuidadosamente em sua mochila e começou a longa jornada até o endereço indicado nos documentos. A cada passo, sentia as solas furadas de seus sapatos tocarem o asfalto frio, mas mantinha-se firme em sua decisão. Durante o trajeto, que durou quase 3 horas, Eduardo pensou sobre as escolhas que havia feito na vida e sobre como pequenos gestos podiam definir o caráter de uma pessoa. Não sabia ele que aquela carteira pertencia a Isabela Rodrigues, uma jovem empresária de 29 anos, herdeira de um império imobiliário que havia passado a tarde toda desesperada procurando seus documentos perdidos. Isabela havia cancelado todos os seus cartões e estava profundamente angustiada, não tanto pelo dinheiro, mas pelos documentos importantes e pelas fotos de família que carregava sempre consigo. Quando Eduardo finalmente chegou ao portão da mansão e tocou a campainha, ela mal podia acreditar no que estava acontecendo.
A honestidade daquele homem simples estava prestes a tocar seu coração de uma forma que jamais imaginara possível. Se você está gostando dessa história incrível de honestidade e transformação, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Quando Isabela Rodrigues abriu o portão de sua mansão naquela noite, jamais esperou encontrar um homem de aparência simples e roupas gastas, segurando sua carteira, perdida. Eduardo estava visivelmente exausto após a longa caminhada. Suas roupas suadas e sapatos deteriorados contrastavam drasticamente com o ambiente luxuoso ao seu redor. Mesmo assim, mantinha uma postura respeitosa e um olhar sincero que imediatamente chamou a atenção de Isabela. A jovem empresária, que havia passado horas em pânico total após descobrir que havia perdido sua carteira durante uma reunião de negócios no centro da cidade, inicialmente sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Nos tempos atuais, era raro encontrar alguém que devolvesse uma carteira intacta, especialmente alguém em situação de vulnerabilidade social. Eduardo estendeu a carteira com as mãos trêmulas, explicando brevemente como a havia encontrado na calçada e decidido devolvê-la seguindo o endereço dos documentos. Isabela pegou a carteira e rapidamente verificou seu conteúdo, descobrindo que absolutamente nada havia sido tocado. Todo o dinheiro estava lá, assim como os cartões e documentos importantes. Naquele momento, algo profundo se moveu no coração de Isabela. Durante toda a sua vida privilegiada, havia convivido com pessoas que sempre tinham segundas intenções, que se aproximavam dela por interesse financeiro ou status social. Ali estava um homem que claramente passava necessidades extremas, mas que havia escolhido fazer o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Isabela convidou Eduardo para entrar, oferecendo-lhe água e perguntando sobre sua situação. Com humildade e sem autopiedade, Eduardo contou brevemente sobre sua condição de desemprego e como havia acabado vivendo nas ruas após perder o trabalho como mecânico. Falou sobre sua experiência profissional, seus 15 anos trabalhando com motores e sua paixão por consertar coisas quebradas. A jovem milionária observava atentamente cada palavra, cada gesto daquele homem que parecia carregar uma dignidade natural que o dinheiro não podia comprar. Eduardo não pediu nada, não insinuou qualquer necessidade, simplesmente relatou sua história com a mesma naturalidade com que havia devolvido a carteira. Isabela ofereceu uma quantia em dinheiro como recompensa pela honestidade, mas Eduardo educadamente recusou. Disse que havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria e que não esperava nada em troca. Essa recusa surpreendeu profundamente Isabela, que estava acostumada a resolver tudo com dinheiro e poder. Quando Eduardo se preparou para sair, agradecendo pela hospitalidade, Isabela sentiu uma urgência inexplicável de não deixá-lo partir. Havia algo naquele homem que despertava nela uma curiosidade e um respeito que nunca havia sentido por ninguém. Pediu para ele esperar um momento e foi até a cozinha preparar alguns sanduíches e uma garrafa de água, insistindo que ele, pelo menos, aceitasse algo para a jornada de volta. Eduardo aceitou os sanduíches com gratidão sincera, mas quando Isabela ofereceu chamar um táxi para levá-lo de volta ao centro, ele novamente recusou gentilmente, dizendo que estava acostumado a caminhar e que a noite estava agradável. Enquanto Eduardo se afastava pela rua iluminada pelos postes, Isabela permaneceu no portão, observando sua silhueta desaparecer na escuridão. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu verdadeiramente impactada por um encontro humano genuíno. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir.
Ficou pensando na coragem moral que Eduardo havia demonstrado, na dignidade com que carregava suas dificuldades e na lição de humanidade que havia recebido. Começou a questionar seus próprios valores e as pessoas com quem se relacionava. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma certeza que a surpreendeu. Precisava reencontrar aquele homem. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que Eduardo havia trazido algo importante para sua vida, uma perspectiva que ela nunca havia considerado antes. Durante o café da manhã, em sua mesa de mogno, cercada pelo luxo que sempre considerara normal, Isabela se deu conta de como sua vida havia se tornado vazia de significado real. Tinha dinheiro, sucesso empresarial, uma casa magnífica, mas sentia um vazio emocional que todo aquele conforto material não conseguia preencher. Eduardo, por outro lado, não possuía nada material, mas carregava uma riqueza de caráter que brilhava em seus olhos e se manifestava em cada ação. Isabela começou a compreender que havia encontrado algo raro e valioso naquele homem simples: autenticidade absoluta. Decidiu que precisava fazer algo mais do que simplesmente agradecer por sua honestidade. Queria conhecer melhor Eduardo, entender sua história e, de alguma forma, retribuir a lição de humanidade que havia recebido. Isabela Rodrigues acordou naquela manhã com uma determinação que ela mesma não conseguia explicar completamente. Durante toda a madrugada, a imagem de Eduardo se recusando educadamente a aceitar uma recompensa havia ecoado em seus pensamentos, criando uma inquietação que nunca havia experimentado antes. Após cancelar todas suas reuniões matinais, Isabela decidiu que precisava reencontrar o homem que havia devolvido sua carteira. Vestiu roupas simples, muito diferentes dos ternos executivos que costumava usar, e dirigiu seu carro discreto até o centro da cidade, no local exato onde havia perdido a carteira no dia anterior. Começou a caminhar pelas ruas, observando cuidadosamente cada pessoa, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Perguntou a comerciantes locais, moradores de rua e pedestres se conheciam um homem chamado Eduardo, mas ninguém parecia ter informações precisas. Durante horas, Isabela percorreu praças, viadutos e locais onde sabia que pessoas em situação de rua costumavam se abrigar. A experiência foi reveladora para ela, que nunca havia realmente prestado atenção à realidade social que existia paralelamente ao seu mundo de privilégios. Conversou com várias pessoas, ouviu histórias de vida tocantes e começou a compreender a complexidade das situações que levavam indivíduos a viverem nas ruas. Muitos tinham profissões, famílias e sonhos antes de circunstâncias adversas mudarem completamente suas trajetórias. No final da tarde, quando já começava a desistir, Isabela encontrou um senhor de cerca de 60 anos que disse conhecer Eduardo. Chamava-se Seu Antônio e explicou que Eduardo costumava ajudar outros moradores de rua, compartilhando comida quando conseguia alguma e usando seus conhecimentos de mecânica para consertar carrinhos de catadores e pequenos equipamentos. Antônio contou que Eduardo era respeitado entre a comunidade de rua pela sua honestidade e solidariedade. Mesmo passando necessidades, sempre encontrava uma forma de ajudar quem estava em situação ainda mais difícil. Era conhecido por dividir seu último pedaço de pão e por nunca aceitar nada que não fosse oferecido com genuína generosidade. Seguindo as indicações de seu Antônio, Isabela encontrou Eduardo em uma pequena praça, sentado embaixo de uma árvore, consertando o que parecia ser uma bicicleta quebrada de uma criança. Suas ferramentas improvisadas estavam espalhadas no chão, e ele trabalhava com a mesma concentração e dedicação que provavelmente demonstrava quando tinha sua própria oficina. Isabela observou-o trabalhar por alguns minutos antes de se aproximar. Eduardo estava tão absorvido no concerto que só percebeu sua presença quando ela gentilmente cumprimentou. Ele ergueu os olhos, surpreso por reencontrá-la, e imediatamente se levantou, limpando as mãos sujas de graxa
em um pano velho. A jovem empresária explicou que havia passado o dia procurando por ele porque não conseguia parar de pensar em sua atitude na noite anterior. Disse que queria conhecê-lo melhor e entender como alguém em sua situação mantinha tamanha integridade moral. Eduardo ficou visivelmente constrangido com a atenção, insistindo que havia feito apenas o que considerava certo e natural. Não compreendia por que sua ação havia causado tanto impacto, já que para ele, devolver algo perdido era simplesmente uma questão de caráter básico. Isabela propôs que conversassem durante um café, e Eduardo inicialmente hesitou, sentindo-se inadequado para frequentar qualquer estabelecimento comercial com sua aparência atual. Ela percebeu seu constrangimento e sugeriu que comprassem algo simples em uma lanchonete e conversassem na própria praça. Durante a conversa, Eduardo contou mais detalhes sobre sua vida. Falou sobre sua infância humilde, mas feliz, criado por uma mãe solteira que trabalhava como faxineira para sustentar a família. Descreveu como desenvolveu paixão pela mecânica, observando os carros na oficina do bairro e como estudou à noite para se profissionalizar. Relatou sobre os anos de trabalho estável, quando conseguiu alugar um pequeno apartamento e sonhava em abrir sua própria oficina. Explicou como a pandemia afetou o setor automobilístico e como perdeu o emprego quando a empresa onde trabalhava fechou as portas definitivamente. Isabela ouviu cada palavra com atenção genuína, percebendo que Eduardo possuía uma inteligência prática impressionante e conhecimentos técnicos valiosos. Mais do que isso, notou sua capacidade de falar sobre suas dificuldades sem amargura ou autocomiseração, mantendo sempre uma perspectiva esperançosa sobre o futuro. Quando a noite chegou, Isabela sentiu que havia apenas arranhado a superfície da personalidade fascinante de Eduardo. Pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém completamente autêntico, sem máscaras sociais ou interesses ocultos. Os dias seguintes foram de profunda reflexão para Isabela. Ela não conseguia se concentrar em suas atividades empresariais habituais, constantemente pensando em Eduardo e na impressão duradoura que ele havia causado em sua vida. Isabela começou a pesquisar sobre programas sociais, oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade e formas de reintegração social. Descobriu que muitos indivíduos talentosos e qualificados acabavam nas ruas devido a circunstâncias temporárias, mas tinham dificuldade para se reestabelecer devido ao preconceito social e à falta de oportunidades. Decidiu tomar uma atitude que seus conselheiros empresariais provavelmente considerariam imprudente. Isabela queria oferecer uma oportunidade de trabalho para Eduardo, mas não como um gesto de caridade, e sim reconhecendo genuinamente suas competências profissionais. Descobriu que uma de suas empresas do grupo familiar precisava de um mecânico especializado para manter a frota de veículos corporativos. Era uma posição que exigia conhecimento técnico avançado e responsabilidade, características que ela havia claramente identificado em Eduardo. Retornou à praça onde haviam conversado, encontrando Eduardo novamente ajudando outras pessoas. Desta vez, ele estava ensinando um jovem morador de rua a fazer pequenos reparos em eletrodomésticos encontrados no lixo, transformando-os em itens funcionais que poderiam ser vendidos ou utilizados. Isabela observou a paciência e habilidade pedagógica de Eduardo, confirmando sua impressão de que ele possuía qualidades pessoais excepcionais que iam muito além de suas competências técnicas. Aproximou-se e pediu para conversar reservadamente com ele. Com cuidado para não soar condescendente, Isabela explicou sobre a vaga de mecânico em uma de suas empresas. Enfatizou que não era uma oferta de caridade, mas uma oportunidade profissional legítima baseada em suas qualificações. Ofereceu um salário justo,
benefícios básicos e a possibilidade de crescimento profissional. Eduardo ficou inicialmente desconfiado da proposta. Perguntou diretamente se aquela oferta estava relacionada ao episódio da carteira, pois não aceitaria qualquer posição que fosse baseada em pena ou gratidão. Queria ser respeitado como profissional, não como objeto de caridade. Isabela admirou ainda mais sua postura orgulhosa e explicou detalhadamente as responsabilidades da função, os requisitos técnicos e as expectativas de desempenho. Mostrou que havia pesquisado sobre sua experiência profissional e que a oferta era baseada exclusivamente em suas competências. Para provar a seriedade da proposta, Isabela organizou uma entrevista técnica na própria empresa. Eduardo compareceu no dia seguinte, usando roupas limpas que havia conseguido em uma instituição de caridade, mas mantendo sua dignidade natural e conhecimento profissional impressionante. Durante a avaliação técnica, Eduardo demonstrou conhecimentos avançados em mecânica automotiva, eletrônica veicular e manutenção preventiva. Respondeu a todas as perguntas com precisão e mostrou familiaridade com equipamentos modernos de diagnóstico. O supervisor técnico da empresa ficou genuinamente impressionado com as competências de Eduardo e confirmou para Isabela que ele estava mais qualificado que muitos candidatos com situação social estável que haviam se candidatado anteriormente. Eduardo foi contratado oficialmente, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. Isabela providenciou um adiantamento salarial para que ele pudesse alugar um quarto modesto e comprar roupas adequadas para o trabalho. No primeiro dia de trabalho, Eduardo chegou 1 hora antes do horário, organizou cuidadosamente suas ferramentas e se apresentou aos colegas com humildade e profissionalismo. Não mencionou sua situação anterior, nem buscou tratamento especial. Rapidamente, Eduardo se destacou pela qualidade de seu trabalho, pontualidade e relacionamento respeitoso com toda a equipe. Seus colegas começaram a procurá-lo para consultas técnicas, reconhecendo sua experiência e conhecimento prático. Isabela acompanhava discretamente seu progresso através de relatórios dos supervisores, sentindo uma satisfação profunda ao ver Eduardo reconstruindo sua vida com dignidade e competência. Mais do que isso, ela começou a perceber que seus sentimentos em relação a Eduardo estavam evoluindo além da admiração profissional e do respeito por seu caráter. Havia algo na autenticidade e integridade dele que tocava uma parte de sua alma que ela nem sabia que existia. Eduardo, por sua vez, trabalhava com dedicação renovada, mas frequentemente pensava na mulher extraordinária que havia acreditado nele quando todos os outros apenas o viam como mais um morador de rua invisível. 3 meses haviam se passado desde que Eduardo começou a trabalhar na empresa de Isabela. Durante esse período, ele não apenas se reestabeleceu profissionalmente, mas também se tornou uma peça fundamental na equipe de manutenção. Eduardo havia alugado um pequeno apartamento limpo e organizado, comprado roupas adequadas e até mesmo conseguido economizar uma pequena quantia. Mais importante do que a estabilidade material, ele havia recuperado sua autoestima e dignidade pessoal. Isabela, por sua vez, encontrava desculpas constantes para visitar o departamento de manutenção. Oficialmente, estava acompanhando a adaptação de Eduardo, mas na realidade sentia-se genuinamente atraída pela pessoa extraordinária que ele era. Durante essas visitas, eles conversavam sobre trabalho, mas gradualmente as conversas se estendiam para assuntos pessoais. Eduardo falava sobre seus sonhos de reabrir uma oficina própria, seus planos de fazer cursos de atualização tecnológica e sua gratidão pela oportunidade recebida. Isabela compartilhava suas próprias reflexões sobre vida, propósito e a futilidade de muito do luxo que sempre considerara importante.
Descobriu que as conversas com Eduardo eram mais interessantes e significativas do que qualquer interação social em seu círculo habitual. Certa tarde, quando Isabela visitou o departamento, encontrou Eduardo trabalhando sozinho em um veículo com problema complexo. Observou-o trabalhar com concentração absoluta, suas mãos hábeis diagnosticando e solucionando metodicamente cada aspecto do problema. Havia algo hipnotizante na competência e dedicação de Eduardo. Isabela percebeu que estava admirando não apenas suas habilidades profissionais, mas também a beleza de vê-lo fazer aquilo que amava com maestria absoluta. Quando Eduardo finalmente notou sua presença, sorriu com a naturalidade genuína que sempre a encantava. Explicou o problema que estava solucionando, falando com paixão sobre mecânica, de uma forma que fazia seus olhos brilharem de entusiasmo. Naquele momento, Isabela compreendeu que estava se apaixonando por Eduardo. Não era apenas admiração por seu caráter ou gratidão por ter devolvido sua carteira. Era uma atração genuína pela pessoa completa que ele era. Íntegra, competente, humilde e autêntica. Essa descoberta a assustou profundamente. Isabela nunca havia se relacionado com alguém de classe social diferente da sua, e sabia que sua família e círculo social provavelmente não compreenderiam seus sentimentos. Simultaneamente, Eduardo também começava a perceber que seus sentimentos por Isabela iam além da gratidão profissional. Admirava sua inteligência, sensibilidade social e a forma como ela o tratava com respeito genuíno, sem condescendência. Entretanto, Eduardo sentia-se inadequado para nutrir qualquer esperança romântica em relação a Isabela. A diferença social entre eles parecia um abismo intransponível, e ele temia que qualquer aproximação fosse interpretada como oportunismo. Durante uma conversa após o expediente, quando o departamento estava vazio, Isabela e Eduardo se encontraram discutindo assuntos pessoais com uma intimidade crescente. Ela falou sobre a solidão emocional que sentia, apesar de toda sua riqueza material. Eduardo, por sua vez, compartilhou suas reflexões sobre como a experiência de viver nas ruas havia lhe ensinado sobre a verdadeira riqueza das relações humanas autênticas. Falou sobre como havia aprendido a valorizar pequenos gestos de bondade e como isso havia transformado sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Enquanto conversavam, os dois se deram conta de que estavam se aproximando fisicamente. Havia uma tensão emocional no ar, uma conexão que ia muito além das palavras que estavam trocando. Isabela olhou nos olhos de Eduardo e viu ali uma profundidade emocional que nunca havia encontrado em nenhum homem de seu círculo social. Eduardo, por sua vez, via em Isabela uma mulher que havia se revelado muito além da rica empresária que inicialmente pensara que ela fosse. O momento foi interrompido pela chegada de outros funcionários, mas ambos ficaram com a sensação de que algo significativo havia quase acontecido entre eles. Naquela noite, tanto Isabela quanto Eduardo foram para casa com a certeza de que seus sentimentos mútuos estavam evoluindo para algo mais profundo e complexo do que haviam inicialmente imaginado. Isabela se perguntava se estava preparada para desafiar convenções sociais por amor genuíno. Eduardo questionava se tinha o direito de sonhar com uma mulher tão extraordinária quanto Isabela. A família Rodrigues sempre havia sido tradicional em suas expectativas sociais. Quando Isabela era criança, seus pais deixavam claro que esperavam que ela se casasse dentro de seu círculo social, com alguém que pudesse agregar valor ao império familiar. Durante um jantar familiar, Isabela mencionou casualmente Eduardo, falando sobre como ele havia se destacado na empresa e sobre suas qualidades pessoais excepcionais. Seus pais ouviram com educada indiferença, até que perceberam o entusiasmo genuíno com que ela falava sobre ele. Seu pai, doutor Roberto Rodrigues, um homem pragmático que havia construído sua fortuna através de decisões empresariais calculadas, começou a suspeitar que os sentimentos de Isabela por Eduardo iam além do interesse profissional.
Discretamente, Dr. Roberto investigou o passado de Eduardo e descobriu sua situação anterior de morador de rua. A informação o alarmou profundamente, não por preconceito pessoal, mas por receio de que sua filha estivesse sendo manipulada emocionalmente por alguém com interesses financeiros. Confrontou Isabela diretamente, expressando suas preocupações sobre a possibilidade de Eduardo estar se aproveitando de sua generosidade e posição social. Sugeriu que ela deveria manter distância emocional e relacionamentos estritamente profissionais com funcionários. Isabela ficou profundamente ofendida pela insinuação de que Eduardo pudesse ter segundas intenções. Defendeu veementemente seu caráter, lembrando ao pai que ele havia recusado dinheiro quando devolveu a carteira e que nunca havia pedido nada além de oportunidade para trabalhar. A discussão se intensificou quando o Dr. Roberto ameaçou demitir Eduardo se Isabela continuasse demonstrando interesse romântico por ele. Isabela reagiu com uma determinação que surpreendeu a família, declarando que tomaria suas próprias decisões sobre vida pessoal e relacionamentos. Enquanto isso, Eduardo começou a perceber mudanças sutis no ambiente de trabalho. Alguns colegas pareciam tratá-lo com uma frieza que não existia anteriormente, e ele suspeitou que rumores sobre sua proximidade com Isabela estavam circulando na empresa. Um colega mais próximo, discretamente, alertou Eduardo sobre comentários que estavam sendo feitos sobre sua relação com a patroa. Alguns funcionários insinuavam que ele estava tentando se aproveitar romanticamente de Isabela para melhorar sua situação social. Eduardo ficou profundamente perturbado com essas insinuações. Sua integridade pessoal era um dos aspectos mais importantes de sua identidade, e a possibilidade de ser visto como oportunista o afetou emocionalmente. Decidiu confrontar Isabela diretamente sobre a situação. Procurou-a em seu escritório e, com sua honestidade característica, perguntou se ela acreditava que ele tinha intenções ocultas em relação a ela. Isabela ficou emocionada com a franqueza de Eduardo. Explicou sobre a conversa com seu pai e as pressões familiares que estava enfrentando. Assegurou-lhe que conhecia seu caráter e que jamais duvidaria de suas intenções genuínas. Durante essa conversa, ambos finalmente admitiram explicitamente os sentimentos que haviam estado desenvolvendo um pelo outro. Eduardo confessou que se apaixonara por Isabela, mas que temia que essa situação pudesse prejudicá-la socialmente. Isabela declarou que seus sentimentos por Eduardo eram genuínos e baseados na pessoa extraordinária que ele era, independentemente de origem social ou situação financeira. Disse que estava disposta a enfrentar qualquer pressão familiar ou social por amor verdadeiro. Eduardo expressou suas preocupações sobre as diferenças entre seus mundos e questionou se Isabela realmente compreendia as implicações sociais de um relacionamento entre eles. Não queria que ela fizesse sacrifícios por ele se não estivesse completamente certa de seus sentimentos. Isabela respondeu que havia passado toda a sua vida rodeada por pessoas que se interessavam por ela, apenas por dinheiro e status. Eduardo era a primeira pessoa que havia conhecido que a valorizava por quem ela realmente era, e isso era mais precioso do que qualquer aprovação social. Decidiram que precisavam tomar uma decisão consciente sobre como proceder. Eduardo sugeriu que talvez fosse melhor ele procurar trabalho em outra empresa para evitar conflitos profissionais e dar tempo para que os sentimentos se desenvolvessem naturalmente. Isabela rejeitou essa ideia, insistindo que não permitiria que pressões externas ditassem suas escolhas pessoais. Propôs que enfrentassem juntos os desafios que pudessem surgir, construindo seu relacionamento com base na honestidade e comunicação aberta que sempre caracterizara suas interações. Naquela tarde, Eduardo e Isabela tomaram a decisão de assumir publicamente seus sentimentos,
preparados para enfrentar qualquer consequência social ou familiar que pudesse advir de sua escolha. Após assumirem seus sentimentos mútuos, Isabela e Eduardo decidiram ter seu primeiro encontro oficial como casal. Isabela sugeriu um restaurante elegante, mas Eduardo se sentiu desconfortável com a ideia, preferindo algo mais simples e íntimo. Combinaram de se encontrar em um pequeno café no centro da cidade, um local discreto onde poderiam conversar sem serem incomodados por olhares curiosos ou julgamentos sociais. Isabela chegou vestida de forma simples, tentando diminuir as diferenças visuais entre eles. Eduardo havia se preparado cuidadosamente para o encontro, comprando uma camisa nova com seu primeiro salário e tentando controlar o nervosismo que sentia. Apesar da conexão emocional que haviam desenvolvido, ele ainda se sentia intimidado pela diferença social entre eles. Durante o encontro, conversaram sobre sonhos, medos e expectativas. Isabela falou sobre como sua vida privilegiada frequentemente se sentia vazia de significado real, enquanto Eduardo compartilhou seus planos de crescer profissionalmente e talvez um dia abrir sua própria oficina. A conversa fluiu naturalmente, confirmando a compatibilidade emocional e intelectual que haviam descoberto. Eduardo impressionou Isabela com suas reflexões sobre vida, trabalho e relacionamentos humanos, enquanto ela o fascinou com sua inteligência e sensibilidade genuína. Quando caminharam juntos após o café, Eduardo ofereceu seu braço a Isabela de forma cavalheiresca, um gesto simples que a tocou profundamente. Ela estava acostumada com homens que tentavam impressioná-la com ostentação, mas a gentileza natural de Eduardo era muito mais cativante. Durante a caminhada, passaram por uma praça onde Eduardo havia dormido algumas noites quando estava em situação de rua. Ele hesitou em contar essa informação, mas Isabela percebeu sua mudança de humor e perguntou gentilmente sobre o que havia acontecido. Eduardo decidiu ser completamente honesto sobre seu passado, mostrando-lhe locais específicos onde havia passado noites difíceis e explicando como havia sobrevivido durante os meses mais complicados. Isabela ouviu cada palavra com atenção respeitosa, admirando ainda mais sua força e dignidade. Ela compreendeu que Eduardo não estava compartilhando essas informações para despertar pena, mas sim para que ela entendesse completamente quem ele era e de onde havia vindo. Essa transparência absoluta a comoveu profundamente e fortaleceu sua admiração por ele. No final da tarde, quando se despediram, ambos sabiam que haviam dado um passo definitivo em direção a um relacionamento sério. Eduardo beijou delicadamente a mão de Isabela, um gesto que ela achou mais romântico do que qualquer demonstração extravagante que já havia recebido. Isabela retornou para casa com uma sensação de completude emocional que nunca havia experimentado. Eduardo caminhou de volta ao seu apartamento, sentindo-se simultaneamente feliz e apreensivo sobre o futuro que poderiam construir juntos. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar regularmente após o trabalho. Eduardo mostrou a Isabela aspectos da cidade que ela nunca havia conhecido. Lugares simples, mas cheios de vida e autenticidade. Ela, por sua vez, compartilhou com ele seus interesses culturais e intelectuais. Gradualmente, Isabela começou a introduzir Eduardo em aspectos de seu mundo social, começando com amigos mais próximos e pessoas que ela sabia que seriam mais abertas e compreensivas sobre seu relacionamento. Alguns amigos ficaram genuinamente impressionados com Eduardo, reconhecendo sua inteligência, educação e caráter admirável. Outros demonstraram desconforto discreto, mas Isabela deixou claro que respeitava e valorizava as opiniões apenas daqueles que respeitassem suas escolhas pessoais. Eduardo enfrentou esses encontros sociais com dignidade natural, nunca tentando fingir ser algo que não era, mas demonstrando educação e interesse genuíno pelas pessoas que conhecia.
Sua autenticidade conquistou vários dos amigos de Isabela. O relacionamento se aprofundava a cada dia, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, comunicação honesta e valores compartilhados. Ambos perceberam que haviam encontrado algo raro e precioso: amor verdadeiro baseado em admiração genuína pela pessoa do outro. 3 meses após assumirem publicamente seu relacionamento, Eduardo e Isabela enfrentavam desafios crescentes, mas também descobriam uma força interior que não sabiam possuir quando estavam juntos. A família de Isabela mantinha uma posição de resistência educada, mas firme. Doutor Roberto Rodrigues havia parado de fazer comentários diretos sobre Eduardo, mas sua desaprovação era palpável durante os poucos encontros familiares que aconteceram. A mãe de Isabela, Dona Helena, uma mulher tradicionalmente preocupada com aparências sociais, alternava entre tentativas de dissuadir sua filha e momentos de curiosidade genuína sobre Eduardo. Ela havia percebido como Isabela parecia mais feliz e realizada desde que começaram a se relacionar. Eduardo, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade de estar sendo constantemente avaliado. Sabia que qualquer deslize seu seria interpretado como confirmação dos preconceitos que alguns nutriam sobre suas intenções. No trabalho, a situação havia se estabilizado depois que Isabela deixou claro para toda a equipe gerencial que Eduardo seria tratado com o mesmo respeito profissional que qualquer outro funcionário. Sua competência técnica falava por si mesma e, gradualmente, ele conquistou o respeito genuíno dos colegas. Durante esse período, Eduardo decidiu investir em sua educação formal. Começou a fazer um curso técnico avançado em mecânica automotiva nas noites e fins de semana, usando suas economias para pagar as mensalidades. Isabela ofereceu ajuda financeira, mas ele insistiu em custear seus próprios estudos. Essa decisão de Eduardo impressionou profundamente Isabela. Ela percebia que ele estava determinado a crescer profissionalmente por mérito próprio, não apenas se acomodando na situação confortável que o relacionamento com ela poderia proporcionar. Certa noite, durante um jantar em casa de Isabela, Eduardo conheceu Dona Carmen, uma senhora idosa que havia sido babá de Isabela durante a infância e que ainda mantinha uma relação muito próxima com a família. Dona Carmen era uma mulher simples e sábia que imediatamente simpatizou com Eduardo. Durante a conversa, Dona Carmen contou histórias sobre a infância de Isabela, revelando aspectos de sua personalidade que poucos conheciam. Eduardo descobriu que Isabela sempre havia sido uma criança sensível e questionadora, que se preocupava com injustiças sociais, mesmo quando pequena. Isabela, por sua vez, ficou emocionada ao ver como Eduardo tratava Dona Carmen com carinho e respeito genuínos. Ele não apenas a ouvia educadamente, mas parecia realmente interessado em suas histórias e experiências de vida. Depois que Dona Carmen saiu, Isabela abraçou Eduardo e disse que aquela havia sido uma das noites mais especiais de sua vida. Ver como ele interagia naturalmente com alguém de origem social similar à sua, sem qualquer artificialidade, confirmou todos os seus sentimentos sobre o caráter dele. Eduardo confessou que se sentia cada vez mais integrado na vida de Isabela, mas que ainda temia que ela pudesse se arrepender de suas escolhas quando enfrentasse pressões mais intensas de sua família ou círculo social. Isabela respondeu que havia passado anos se relacionando com homens que sua família aprovava, mas que nunca havia se sentido verdadeiramente amada ou compreendida por nenhum deles. Com Eduardo, havia descoberto o que era ter um parceiro que a valorizava por quem ela realmente era. Decidiram que era hora de dar um passo mais significativo em seu relacionamento. Eduardo sugeriu que Isabela conhecesse o lugar onde ele havia crescido, o bairro simples na periferia, onde sua mãe havia o criado com tanto amor e sacrifício. Isabela aceitou o convite com entusiasmo genuíno.
Queria compreender completamente as origens de Eduardo e conhecer as pessoas e lugares que haviam moldado o homem extraordinário por quem se havia apaixonado. A visita ao bairro da infância de Eduardo foi reveladora para ambos. Isabela conheceu vizinhos que se lembravam de Eduardo como um menino educado e trabalhador, que sempre ajudava sua mãe e respeitava os mais velhos. Visitaram o túmulo de Dona Carmen, mãe de Eduardo, e Isabela pôde compreender a profundidade do amor e dos valores que aquela mulher simples havia transmitido ao seu filho. Eduardo falou sobre sua mãe com uma emoção que tocou profundamente o coração de Isabela. No caminho de volta, Isabela disse a Eduardo que se sentia privilegiada por conhecer sua história e que admirava ainda mais a jornada que ele havia percorrido para se tornar o homem íntegro que era. Eduardo respondeu que se sentia grato por ter encontrado alguém que conseguia ver além das diferenças superficiais e valorizar o que realmente importava em um relacionamento: amor, respeito e valores compartilhados. Um ano após seu primeiro encontro, Eduardo e Isabela haviam construído um relacionamento sólido baseado em amor genuíno, respeito mútuo e valores compartilhados. Ambos sabiam que chegara o momento de tomar decisões definitivas sobre seu futuro juntos. Eduardo havia se destacado excepcionalmente em seu curso técnico, graduando-se com as melhores notas da turma. Seus professores reconheceram seu talento natural e dedicação, oferecendo-lhe oportunidades de especialização ainda mais avançada. Paralelamente, Eduardo havia economizado cuidadosamente durante todo esse período, vivendo de forma simples e investindo cada centavo extra em sua educação e em um fundo que estava criando para realizar seu sonho de abrir uma oficina própria. Isabela observava o crescimento pessoal e profissional de Eduardo com admiração crescente. Ela percebia que ele não estava apenas se reestabelecendo, mas se tornando uma versão ainda melhor de si mesmo, motivado pelo amor e pela esperança de um futuro compartilhado. Durante esse período, Isabela também havia passado por transformações significativas. Seu relacionamento com Eduardo havia despertado uma consciência social que ela não sabia possuir. Começou a se envolver em projetos de responsabilidade social dentro de suas empresas e a questionar práticas empresariais que antes considerava normais. Certa manhã, Dr. Roberto Rodrigues solicitou uma reunião particular com Isabela. Durante quase 2 anos, ele havia observado o relacionamento da filha com Eduardo, inicialmente com ceticismo e preocupação, mas gradualmente com uma compreensão crescente. Doutor, Roberto confessou que suas investigações discretas sobre Eduardo haviam revelado apenas aspectos positivos de seu caráter. Funcionários, professores, vizinhos e todos que conviviam com ele falavam sobre sua integridade, trabalho árduo e bondade genuína. Mais importante, Dr. Roberto havia observado como Isabela floresceu durante esse relacionamento. Ela parecia mais feliz, mais propositada e mais conectada com valores humanos fundamentais do que ele jamais havia visto. Com a humildade de um pai que reconhece ter estado errado, Dr. Roberto pediu desculpas a Isabela por seus preconceitos iniciais e disse que gostaria de conhecer Eduardo melhor, como pessoa e como possível futuro genro. Isabela ficou emocionada com a mudança de atitude de seu pai. Organizou um jantar familiar onde Eduardo pôde conversar extensamente com o Dr. Roberto sobre seus planos profissionais, seus valores pessoais e suas intenções em relação a Isabela. Eduardo impressionou o doutor Roberto com sua visão clara sobre o futuro, sua ética de trabalho e sua recusa categórica em aceitar qualquer vantagem financeira que não fosse conquistada por mérito próprio. Dr. Roberto reconheceu que havia julgado Eduardo injustamente baseado em preconceitos de classe. Depois do jantar, Dr. Roberto conversou privadamente com Eduardo, oferecendo-se para ajudá-lo financeiramente a abrir sua oficina. Eduardo agradeceu respeitosamente,
mas explicou que preferia construir seu negócio gradualmente, usando seus próprios recursos e conquistando clientes através da qualidade de seu trabalho. Essa recusa confirmou para Dr. Roberto que Eduardo não tinha interesses financeiros em relação à família. Ele compreendeu que o jovem mecânico amava genuinamente Isabela e queria construir uma vida digna através de seu próprio esforço. Algumas semanas depois, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que havia juntado dinheiro suficiente para abrir uma pequena oficina em sociedade com um antigo colega de trabalho. Era um empreendimento modesto, mas representava a realização de um sonho longamente acariciado. Isabela ficou orgulhosa da determinação de Eduardo, mas também preocupada com os riscos financeiros envolvidos. Eduardo explicou que preferia tentar e eventualmente falhar do que passar a vida se perguntando sobre o que poderia ter acontecido. Na noite em que Eduardo assinou o contrato de aluguel de sua futura oficina, Isabela o encontrou em casa em estado de euforia contida. Ele havia dado um passo definitivo em direção à independência profissional e se sentia mais próximo do que nunca de poder oferecer a Isabela um futuro construído sobre bases sólidas. Isabela abraçou Eduardo e disse que estava orgulhosa de sua coragem e determinação. Naquele momento, ela soube com certeza absoluta que queria passar o resto da vida ao lado daquele homem extraordinário. Eduardo, sentindo a força do amor e apoio de Isabela, tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração há meses. Era hora de pedir Isabela em casamento, não como o ex-morador de rua que havia sido, mas como o homem realizado e confiante que havia se tornado. 6 meses depois de abrir sua oficina, Eduardo havia superado todas as expectativas. Sua reputação de mecânico competente e honesto se espalhou rapidamente pelo bairro, e ele tinha uma clientela fiel e crescente. Isabela acompanhava orgulhosamente o sucesso de Eduardo, mas mais do que isso, admirava como ele mantinha os mesmos valores de integridade e humildade que a haviam conquistado desde o primeiro encontro. O sucesso não havia mudado sua essência. Em uma tarde ensolarada, exatamente 2 anos após Eduardo ter encontrado a carteira de Isabela, ele a convidou para uma caminhada pela mesma calçada onde tudo havia começado. Isabela não compreendia inicialmente o significado do convite, mas aceitou com o carinho que sempre demonstrava por suas ideias. Quando chegaram ao local exato onde Eduardo havia encontrado a carteira, ele parou e segurou delicadamente as mãos de Isabela. Com emoção visível em sua voz, ele começou a falar sobre como aquele momento havia mudado completamente o curso de suas vidas. Eduardo contou como, naquele dia difícil, 2 anos atrás, ele estava quase perdendo a esperança de que sua vida pudesse melhorar. A decisão de devolver a carteira havia sido automática, baseada nos ensinamentos de sua mãe, mas ele jamais imaginou que aquele gesto simples pudesse resultar em tantas transformações. Falou sobre como Isabela não apenas lhe havia dado uma oportunidade profissional, mas havia acreditado nele quando ele mesmo duvidava de seu valor. Disse que ela havia lhe ensinado que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que 2 pessoas podem construir algo belo juntas, quando compartilham valores fundamentais. Isabela ouviu cada palavra com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como aquele homem extraordinário havia entrado em sua vida e mostrado o que era amar e ser amada genuinamente. Então, Eduardo se ajoelhou na mesma calçada onde havia encontrado a carteira e retirou do bolso um anel simples, mas escolhido com todo o amor do mundo. Não era ostentoso nem caro, mas representava tudo que ele podia oferecer naquele momento. Seu amor sincero e seu compromisso de construir uma vida digna ao lado dela. Pediu Isabela em casamento com palavras simples, mas profundamente emocionantes, prometendo amá-la, respeitá-la e protegê-la pelo resto de sua vida. Disse que queria ser não apenas seu marido,
mas seu companheiro em todos os sonhos e desafios que o futuro pudesse trazer. Isabela aceitou o pedido com o coração transbordando de felicidade. Ela havia encontrado em Eduardo tudo o que sempre procurara sem saber. Um homem íntegro, trabalhador, carinhoso e genuíno, que a amava por quem ela realmente era. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia simples, mas emocionante, cercada por pessoas que realmente importavam para eles. Dr. Roberto caminhou com Isabela até o altar, tendo desenvolvido um respeito e carinho genuínos por Eduardo. Durante a cerimônia, ambos lembraram da jornada extraordinária que os havia levado até ali. Da carteira perdida ao amor encontrado, das diferenças sociais superadas aos valores compartilhados descobertos, tudo havia conspirado para unir duas almas que se complementavam perfeitamente. Eduardo e Isabela construíram uma vida baseada em amor verdadeiro, trabalho árduo e valores sólidos. A oficina de Eduardo prosperou e se tornou uma empresa respeitada, enquanto Isabela direcionou parte de seus negócios para projetos sociais que ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade. Juntos, eles criaram um programa de capacitação profissional para pessoas em situação de rua, oferecendo treinamento em mecânica e outras áreas técnicas, além de apoio para a reintegração social. Era uma forma de retribuir à vida as oportunidades que haviam recebido. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, Eduardo e Isabela sempre enfatizavam que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que pequenos gestos de bondade podem mudar completamente o destino de uma pessoa. A carteira perdida havia sido muito mais do que um objeto extraviado. Havia sido o início de uma jornada de transformação mútua, crescimento pessoal e descoberta do amor genuíno. Eduardo nunca se esqueceu das lições de humildade e gratidão aprendidas durante seus dias mais difíceis, enquanto Isabela descobriu que a verdadeira riqueza estava no amor compartilhado e na possibilidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Sua história se tornou um testemunho de que o amor verdadeiro transcende diferenças sociais e que a honestidade, bondade e determinação são os ingredientes mais importantes para construir uma vida plena e significativa. O gesto simples de devolver uma carteira havia se transformado no início de uma história de amor que mudaria para sempre duas vidas, provando que às vezes o destino usa os momentos mais inesperados para unir duas pessoas que estavam destinadas a se encontrar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.